Líderes de países da OTAN, Zelensky e Trump se reuniram na segunda-feira 18 nos Estados Unidos para discutir pontos importantes de um grande acordo para a paz na Ucrânia. A reunião, que se deu dias após a cúpula russo-americana no Alasca, é o tema deste vídeo. Fique até o final e deixe o seu comentário. Na segunda-feira 18, em Washington, ocorreu uma reunião do presidente dos Estados Unidos com Zelensky. Logo de início, ficou evidente uma diferença colossal com o encontro realizado no Alasca com Putin. Trump não recebeu o ucraniano com as mesmas honrarias que recebeu seu homólogo russo. Para Zelensky, ele não estendeu nenhum tapete vermelho, nem sequer foi até o aeroporto o receber. Ele não teve a mesma euforia e batida de palmas como fez com Putin. Parecia mais um encontro entre o presidente dos Estados Unidos com algum funcionário da Casa Branca do que com um chefe de Estado estrangeiro. Pelo menos desta vez, o tom foi mais amigável da conversa. Não houve tentativa de humilhar Zelensky nem troca de farpas. Durante os 25 minutos da parte das negociações aberta à imprensa, eles tocaram brevemente no tema das garantias de segurança para a Ucrânia, que havia sido anunciado anteriormente como a principal questão das negociações para a paz no leste europeu. Após a conversa privada entre Trump e Zelensky, ocorreu uma reunião ampliada, na qual se juntaram a eles o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, os primeiros ministros do Reino Unido e da Itália, Keir Starmer e Giorgia Meloni, os presidentes da França e da Finlândia, Emmanuel Macron e Alexander Stubb, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Trump considerou que a perspectiva de encerrar o conflito na Ucrânia ficará clara em 1 ou 2 semanas. Segundo ele, Vladimir Putin e Zelensky conseguirão encontrar um entendimento e nada ameaça Kiev. Por sua vez, o ucraniano deu um passo atrás nas suas exigências. Se antes ele pedia um cessar-fogo, agora Zelensky acabou fazendo uma concessão e concordou em realizar negociações para um acordo de paz final sem a realização de tréguas no campo militar. Ao que parece, Zelensky caiu em uma armadilha de Donald Trump. Os nacionalistas ucranianos estão em alerta máximo e o que Zelensky tenta é acalmá-los. Em seu recente discurso, ele declarou que não retirará as tropas do território de Donbass. No entanto, esse tema, assim como qualquer discussão sobre concessões à Rússia por parte da Ucrânia, é extremamente explosivo. O poder de Zelensky por muito tempo se apoiou nos nacionalistas ideológicos, o que tornou a liderança ucraniana dependente desse grupo. O governo não pode ir contra eles, pois nesse caso começaria uma crise em grande escala no país. Mas, ao mesmo tempo, não quer perder o apoio de Washington. Ou seja, Zelensky se encontra entre dois fogos. De um lado, Trump, que espera dele concordância com concessões. De outro, os nacionalistas, que não querem negociar com Moscou. Na situação atual, a Ucrânia pode contar apenas com a Europa, que também não está pronta para o fim das hostilidades. Hoje, justamente a União Europeia e o Reino Unido são os principais interessados na continuação do conflito. Mas duvido que consigam ajudar Zelensky a recusar a proposta dos Estados Unidos. No fim das contas, o velho continente, assim como Kiev, também caiu na armadilha, pois a Europa se encontra em dependência econômica e militar de Washington. Bruxelas não segue em tudo o rumo traçado pelos americanos, mas praticamente não tem meios de exercer pressão de volta sobre a Casa Branca. Isso leva ao desejo dos líderes europeus de todos juntos irem aos Estados Unidos como grupo de apoio de Zelensky. É óbvio que Trump pretende pressionar Kiev
a fechar um acordo com a Rússia. Independentemente das condições finais, o simples fato de se discutir o fim do conflito já é um tema doloroso para Zelensky. Se ele aceitar algum cheio de concessões, a situação política interna da Ucrânia corre o risco de se agravar seriamente. No país, quem manda é a minoria nacionalista. Para ela, o simples fato de negociar com Moscou é inaceitável, mas Trump conta com a flexibilidade de Zelensky. Se este novamente recusar e tentar sabotar qualquer proposta de Washington, os Estados Unidos não perdoarão tal comportamento. No decorrer da conversa, Trump acabou tocando talvez no assunto mais doloroso para Zelensky. Ele sugeriu a ideia de a Ucrânia fazer concessões territoriais. O próprio Zelensky declarou que discutirá a questão apenas com Putin, ao passo que o Kremlin já deu sinais de que o encontro trilateral entre Putin, Trump e Zelensky seria possível. Contudo, uma das coisas que a Ucrânia mais quer são as chamadas garantias de segurança, mais precisamente, garantias de que a Rússia não reagirá com seu poder bélico contra o governo ucraniano em um futuro cenário. Pensando nisso, Zelensky informou sobre os planos de Kiev de adquirir armamentos americanos no valor de 90 bilhões de dólares, incluindo aviação e sistemas de defesa antimísseis, com financiamento europeu. O premier britânico Starmer afirmou que as negociações sobre garantias de segurança para a Ucrânia entre os Estados Unidos e os principais aliados europeus continuarão. Segundo ele, 30 países, chamados de Coalizão dos Dispostos, irão tratar do tema. Rutte, por sua vez, declarou que as garantias de segurança para Kiev são semelhantes ao artigo 5º da Carta da OTAN sobre defesa coletiva, mas não implicam a adesão da Ucrânia à aliança. Ou seja, uma forma dos países da aliança tentar dar uma sensação de segurança a Kiev sem que haja compromisso total formal com a Ucrânia. A razão disso é simples. Os Estados Unidos se opõem à entrada da Ucrânia à OTAN. Bem, nós ainda não fizemos nada sobre isso. Se você olhar para trás, muito antes do presidente Putin, sempre havia a declaração de que eles nunca permitiriam a entrada da Ucrânia na OTAN. Então isso era algo que já estava dito. Mas nós ainda não discutimos nada disso. Vamos discutir hoje, mas daremos a eles uma proteção muito boa, uma segurança muito boa. Isso faz parte do processo. E as pessoas que estão nos esperando, acho que pensam de forma muito parecida. Eles querem ajudar todos nós. Mas enquanto os países ocidentais preparam o pacote de garantias de segurança para a Ucrânia, duas coisas devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, estas garantias precisam ser aprovadas pela Rússia. Caso Moscou se oponha a elas, muito provavelmente o conflito continuará. Em segundo lugar, as garantias de segurança, na ótica dos europeus, podem acabar envolvendo o envio de tropas para a Ucrânia. De acordo com Rutte, ontem não foi discutida a hipotética entrada da Ucrânia na OTAN, ao passo que os Estados Unidos descartam que o país fará parte da aliança. Da mesma forma, os líderes não assuntaram o envio de tropas europeias ou norte-americanas, mas isso não significa que os europeus não vão tentar buscar uma forma de levar suas tropas para lá cedo ou tarde, nem que isso vá contra os próprios fundamentos da aliança militar. A questão é que os europeus querem que a aliança dê uma garantia de segurança à Ucrânia parecida com o 5º artigo do seu Tratado de Criação. Só que isso contradiz diretamente as condições declaradas pela Rússia para a paz, como a não adesão de Kiev à OTAN e a sua desmilitarização. Além disso, aqui surge um problema jurídico. O próprio Tratado de Criação da OTAN de 1949 estabelece que o princípio de defesa coletiva
sobre o qual se apoiam as chamadas garantias de segurança da Ucrânia, está claramente limitado ao âmbito dos países membros. Ou seja, em caso de necessidade, os países da aliança só devem se mobilizar coletivamente para defender um outro membro da OTAN. Quando os países europeus tentam garantir à Ucrânia sua defesa coletiva aos moldes do 5º artigo do Tratado de Criação da OTAN, que é o artigo que fala da defesa coletiva, eles na prática estão tentando prometer à Ucrânia que ela será defendida como se fosse um país membro da aliança, sem formalmente o ser. Só que isso vai contra o próprio Tratado da OTAN, pois se trataria de praticamente dar de forma clandestina os mesmos direitos à Ucrânia de um país membro da aliança sem ela o ser. Por outro lado, esta proposta fajuta de garantia de segurança é perigosa para a própria Ucrânia. Em primeiro lugar, porque há contradição em seu sentido. Qualquer país membro da aliança poderá negar ajuda militar à Ucrânia em caso de necessidade, apontando esta discrepância como justa causa para não ajudar. Em segundo lugar, a Ucrânia nunca poderá ser na prática tratada como um país membro. Ela sempre ficará à mercê da boa vontade dos líderes europeus e norte-americanos, simplesmente porque as lideranças ocidentais atuais foram incapazes de colocar a Ucrânia dentro da OTAN. Os futuros governos europeus e norte-americanos poderão interpretar do jeito que quiser se devem ou não ajudar a Ucrânia em caso de necessidade. Sendo assim, as garantias de segurança são ambíguas, incertas e no final podem não dar garantia nenhuma à Ucrânia. A razão dessa confusão toda é simples. Os europeus entendem que não vão dobrar os Estados Unidos a aceitar a Ucrânia dentro da aliança. Por isso buscam soluções espertas, mas que são fracas e duvidosas. Quando chegou sua vez de falar, o presidente finlandês Alexander Stubb acabou fazendo um comentário meio que infeliz, pelo menos do ponto de vista da Ucrânia. Podemos vir de um país pequeno, mas temos uma longa fronteira com a Rússia, de mais de 800 milhas. E claro, temos nossa própria experiência histórica com a Rússia, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra de Inverno e da Guerra de Continuação. E se eu olhar para o lado positivo de onde estamos agora, encontramos uma solução em 1944 e tenho certeza de que seremos capazes de encontrar uma solução em 2025 para encerrar a guerra de agressão da Rússia e alcançar uma paz duradoura e justa. Talvez você não tenha visto nada de estranho nesta frase de Stubb, mas quando o líder finlandês falou de 1944, ele se referiu a um momento específico da história de seu país. A referência de Stubb foi a 19 de setembro de 1944, quando no decorrer da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia, que havia se aliado à Alemanha e, junto com esta, atacado a União Soviética, assinou um acordo de paz que pôs fim às hostilidades com a União Soviética. Pelas condições deste acordo, a Finlândia acabou dando para a União Soviética cerca de 10% do seu território. Com isso, a fronteira com a União Soviética ficou cerca de 130 quilômetros mais longe de Leningrado, atual São Petersburgo. Sendo assim, quando o finlandês fala que a Ucrânia pode encontrar uma solução com a Rússia, assim como a Finlândia encontrou com a União Soviética em 1944, ele está dizendo nada mais e nada menos que a Ucrânia vai ter que ceder território em troca da paz. Foi exatamente desta forma que o finlandês endossou o sentido de derrota da Ucrânia. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.